Nós combinamos. Hoje seria o meu filho. Nós não temos escolha. Meu Giuseppe. Eu escondi ele. Eu sabia que você não teria coragem! Você provavelmente não está entendendo nada. Duas mães, falando em entregar os próprios filhos. Parece loucura, mas calma. Em alguns segundos, tudo vai fazer sentido. Essa conversa aconteceu em Samaria, uma cidade cercada, sem comida, sem saída. Por meses, o exército inimigo fechou todas as portas. Nada entrava, ninguém escapava. A fome começou lenta, depois virou desespero. Os mercados esvaziaram. As crianças choravam dia e noite. Pessoas vendiam o impensável para sobreviver. E quando o ser humano chega ao limite, coisas que jamais imaginaria fazer passam a parecer possíveis. Foi nesse inferno que duas mães fizeram um acordo. Hoje é o seu filho! Samaria, uma cidade antiga, cercada por muros de pedra grossos, construída no alto dos montes, casas apertadas, ruas estreitas, mercados cheios de vida, que agora estavam em silêncio. Naquele tempo, cidades sobreviviam do que entrava pelos portões: grãos, animais, comerciantes, peregrinos. Mas naquela estação, os portões se fecharam. Um exército inimigo cercou tudo. Nenhuma carroça entrou, nenhuma colheita chegou, nenhuma ajuda veio. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. Os celeiros esvaziaram. O cheiro de comida sumiu da cidade, e em seu lugar veio o cheiro da fome. Primeiro as pessoas venderam o que tinham, depois comeram o que nunca comeriam, e por fim começaram a pensar no impensável. Foi nesse cenário que duas mães se encontraram em uma rua de pedra. Uma das mães se aproximou rápido, o rosto consumido pela fome e pela raiva. Você sabe por que eu vim aqui? A outra mulher tremeu, sem conseguir encará-la. Não, por favor. Os dedos magros apertaram seu braço com força. Hoje é o seu filho. A voz saiu rouca, quebrada. Foi o combinado. Eu entreguei o meu, eu cumpri. A mulher chorava sem forças. Eu não consegui. O tom agora virou um sussurro mortal. Nós o cozinhamos, nós comemos. Amanhã seria o seu. O silêncio tomou a rua. Então, quase sem voz, veio a resposta. Eu escondi ele. A notícia não ficou naquela rua. O choro ecoou pela cidade vazia e logo chegou aos ouvidos do rei. Ele caminhava sobre os muros de Samaria, observando o povo fraco, caído, sem forças, crianças magras demais para chorar, homens sentados no chão, olhando para o nada, mulheres segurando o pouco que ainda restava de esperança. Quando as duas mães foram levadas até ele e a história foi contada, cada palavra cortou como uma lâmina. O acordo, o filho entregue, o horror. O rei parou. Seu rosto perdeu a cor. As mãos começaram a tremer. Ali, ele entendeu algo terrível. A fome não estava mais nos celeiros. Estava dentro do coração da cidade. Aquilo não era mais crise. Era colapso humano. Um povo empurrado além do limite. Uma nação quebrada por dentro. Em choque, o rei rasgou suas vestes diante de todos. Um sinal público de luto, vergonha e desespero. Porque naquele momento ele percebeu, Samaria não estava apenas cercada por inimigos, estava sendo destruída pela fome. A fome que caiu sobre Samaria não foi acaso, foi consequência da desobediência de Israel, um juízo permitido por Deus para despertar um povo que havia se afastado dele. Mas a história não termina no castigo, porque onde o pecado abundou, a graça transbordou ainda mais. Quando tudo parecia perdido, Deus entrou em cena. E não usou exércitos, não usou reis, não usou os fortes. Ele usou os improváveis, homens rejeitados, mendigos à porta da cidade. Naquela mesma noite, fora dos muros de Samaria,
4 homens viviam à margem da cidade. Eram leprosos, rejeitados, esquecidos, sem direito de entrar, sem comida para sobreviver. Eles olharam uns para os outros e disseram: se ficarmos aqui, morreremos. Se entrarmos na cidade, morreremos. Então vamos até o acampamento inimigo. Se nos matarem, morremos. Se nos pouparem, viveremos. E assim caminharam lentamente na escuridão. Mas enquanto eles andavam, Deus fez algo invisível aos olhos humanos. O exército inimigo ouviu o barulho de carros de guerra, cavalos, um grande exército vindo contra eles. E tomados pelo pânico, fugiram às pressas. Deixaram para trás comida, roupas, prata, ouro, tendas cheias. Quando os leprosos chegaram, encontraram o acampamento vazio. Comeram até se fartar. Beberam, esconderam tesouros, mas então pararam e disseram uns aos outros: não estamos fazendo o que é certo. Este é um dia de boas notícias. Se ficarmos calados, seremos culpados. E correram para contar ao rei. No início, o rei desconfiou. Pensou ser uma armadilha, mas enviou homens para verificar. E eles voltaram confirmando: o acampamento estava abandonado. O caminho estava cheio de roupas e armas deixadas na fuga. Então os portões da cidade se abriram. O povo correu para fora, e em poucas horas a comida era abundante. O que antes custava uma fortuna, agora era comum, exatamente como o profeta Eliseu havia anunciado. Em um único dia, Deus virou a situação. Da fome extrema à fartura, do desespero à provisão. Se essa história falou com você, deixe um like para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de esperança hoje. E agora eu quero ler você nos comentários. Por quais cercos você está passando neste momento? Materiais, emocionais ou espirituais? Assim como Samaria foi cercada, muitas vezes nós também somos. Mas o mesmo Deus que trouxe providência lá ainda age hoje. Escreva nos comentários. Vamos orar uns pelos outros.